acredito num lugar melhor pra se viver, onde o amor e o respeito imperam, onde a juventude... Bem, boa noite a todos, então. Vamos fazer a nossa reunião especial no 20 de setembro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos. Eu sei que sair de casa num feriado, frio, ameaçando chuva, para ouvir política num cenário que nem o nosso é quase um gesto farroupilha, tá? É realmente de quem acredita que ainda possa haver justiça e liberdade num cenário que nem o nosso. Essa é parte de uma série de visitas que nós estamos fazendo, tentando reunir grupo nas diferentes comunidades dos distritos do nosso município, para a gente falar um pouco sobre o que nós pretendemos mudar em menos de 2 semanas. É a primeira vez... Tá ruim, Felipe? Eu tô achando que a nossa caixa não vai dar conta de todo o trabalho, mas vamos nos esforçar. É a primeira vez, desde que o município de Santo Antônio da Patrulha foi formado, que nós vamos ter uma proposição de uma candidatura que não represente o poder que já estava constituído. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, ou um candidato que esteja sendo financiado pelos grandes grupos que se beneficiam da administração pública. É importante dizer que o nosso partido é um partido que acredita numa democracia. Nós não acreditamos em comunismo. A experiência que tentou fazer isso mostrou na Rússia, com a quebra do país, e em Cuba, com o governo ditatorial, que o caminho não é esse. Então, o nosso objetivo é bem mais simples. O plano geral do nosso governo é o seguinte: a gente quer fazer com que a comunidade que está à margem da administração pública, independente do esclarecimento que tenha, ou independente da quantidade de bens privados que tenha, em outras palavras, seja rico ou seja pobre, possa participar da administração pública. Então, esse ano, a imprensa local, que é uma imprensa bastante restrita em termos de número de edições, a Folha Patrulhense, uma publicação por semana, demonstrou em várias edições dos nossos recursos. O nosso hospital tem uma dívida de 45 milhões de reais, apurada pela CPI, que está sendo gerida, entre outros, pelo vereador Gomes. Nós temos uma série de vídeos publicados na nossa mídia social, através do Facebook, que expõe na voz de cada um dos vereadores, em vídeos de aproximadamente 5 minutos, o que eles entendem, o que foi apurado em relação aos custos do hospital, em relação ao montante, ao volume dessa dívida. E aí eu pergunto a todos vocês, porque ao contrário das outras candidatas que visitaram empresas aqui nesse distrito e negaram que o hospital tenha problemas, e eu não vou subestimar a inteligência de cada um que está me escutando aqui nesse ponto, em nenhum ponto, aliás, mas em especial neste. E por que não vou subestimar a inteligência de vocês? Porque qualquer um de nós que vá até o hospital municipal para tentar ser atendido vai compreender que o hospital não tem condições de atendimento, não recebem atendimento ali. Então, uma pessoa que se candidata à prefeitura municipal e diz que não tem nenhum problema no hospital, que ele está funcionando bem, que está tudo ok, é no mínimo fora da realidade. No mínimo não está respeitando a capacidade que nós todos temos de, ao experimentar alguma coisa, ou seja, experimentar o atendimento no hospital, identificar que ele não tem condições de nos atender. Mas uma das coisas que eu tenho discutido nos debates, e eu trouxe um arquivo em dados para disponibilizar quem tem interesse, a cópia do debate que aconteceu na Ordem dos Advogados, na última sexta-feira pela manhã. Uma das coisas que eu tenho batido é que o nosso problema não é só o hospital. Tá? Embora caiba um parênteses, uma estrutura que nem a do nosso hospital dever 45 milhões de reais é uma coisa absurda na cabeça de qualquer um de nós. Não tem o que dever lá. Não tem o que dever.
É como a gente dizer que o Alvorada aqui deve 45 milhões, porque está quase desse jeito. A diferença deste ginásio aqui para o nosso hospital é a divisão interna. O nosso hospital municipal tem mais divisões internas do que tem o pavilhão aqui do Alvorada. Essa é a única diferença. Não temos equipamentos sofisticados, não fazemos terapias de alto custo, não damos remédio contra o câncer, que são remédios caros. Não tem, o hospital não faz isso. E infelizmente temos na plateia pessoas que conhecem vizinhos, empregados, familiares que têm câncer e não estão recebendo tratamento para isso. Ou seja, o nosso hospital não tem nada que justifique uma dívida desse monte. Eu sou uma pessoa séria a ponto de não fazer acusações que eu não posso provar, e por isso que fogem das acusações que eu faço, porque eles já sabem que as que eu faço eu tenho prova. Mas nesse caso dos 45 milhões há um indício, um cheiro, uma suspeita bastante forte que tenha tido um desvio bem importante desses recursos. É quase aquela história dos dólares na cueca. O sujeito rouba tanto e tão rapidamente que ele não tem como fugir com o dinheiro. Aí ele usa umas medidas desesperadas. É quase isso. Mas infelizmente o nosso problema não é só saúde. E isso eu também disse na minha entrevista da Rádio Itapuí. Todo mundo critica o Paulo Bier, que é prefeito pela segunda vez no nosso município e é médico, em relação ao estado do hospital. Tudo bem, tem que criticar. Nós somos adversários políticos e isso ele não fez bem, eu não tenho dificuldade de criticar ele. Mas o Daisson é engenheiro. E todos nós aqui sabemos que as nossas estradas são terríveis. Na maioria dos casos, a parte que funciona é porque a gente mesmo dá um jeito. Vai ali, faz alguma coisa, coloca um aterrinho, ou pede para alguém, ou paga uma carga, ou resolve de alguma maneira o problema da circulação. Então, só o título, seja de médico, ou seja de engenheiro, ou seja de qualquer outra coisa, não está sendo suficiente para resolver o respectivo problema do nosso município. Mas a grande diferença que nós temos nessa eleição, para pegar o gancho com que eu abri essa fala, é que pela primeira vez nós temos uma candidatura que antagoniza, que se opõe ao modelo de gestão que as últimas candidaturas e os últimos governos vieram desenvolvendo. E aí eu vou contar uma coisa que eu ouvi aqui na costa, de um dos vizinhos aqui da costa. Essa pessoa faz, e assim como eu ouvi aqui na costa, vamos deixar bem claro, eu também ouvi de uma pessoa que mora bem perto do hospital, do nosso hospital municipal, o mesmo exemplo, porque as duas frequentam o mesmo local para fazer natação aqui em Santo Antônio. O estabelecimento fica na Porto Emerim. Esse estabelecimento convidou 2 candidatos para se apresentarem lá. Convidou o Daisson e a Josélia. Eu quero frisar o que eu tenho dito desde o início da nossa campanha. Nós temos 4 candidaturas registradas, 4 candidatos a prefeito: o Daisson Maciel, a Josélia, o Odone Pires e o Daisson Dias, que sou eu. Convidou esses 2 candidatos, os 2 foram lá, e algumas pessoas, sabendo que haveria uma discussão política parcial porque não estavam todos os candidatos, simplesmente não foram à aula. Outras desavisadas foram e perguntadas, foi o caso da que mora no centro, sobre o que tinham achado da entrevista da Josélia na rádio Itapuí, que aconteceu no dia 13 de setembro. Essa pessoa teria dito o seguinte: não, eu não escutei a entrevista dela, mas eu escutei a do Daisson Dias, que foi segunda-feira, e todo mundo do meu emprego está falando nessa entrevista. Então eu digo que essa eleição é diferente, porque as 2 candidaturas hegemônicas, as 2 candidaturas consideradas principais, uma porque é governo, a candidatura do Paulo Bier através da Josélia, e a outra porque já foi governo, que é a candidatura do Daisson Maciel e do Zezo. Eles governaram juntos durante 12 anos no nosso município, 12 anos seguidos. Elas são iguais no seguinte aspecto: elas se apresentam juntas,
elas têm os mesmos números de favorecidos, as empresas para quem elas deram incentivos são exatamente as mesmas. A maior parte das empresas do município ficou sem incentivo nenhum. A maior parte das áreas de desenvolvimento social, os clubes de futebol, por exemplo, ficaram sem incentivo nenhum. Sempre com a justificativa de que ou se dá para todos ou não se dá para nenhum. Essa é uma justificativa, como eu disse, para um dos nossos apoiadores adquiridos essa semana, é aquisição recente, um apoiador de peso, mas é aquisição recente. Eu disse para ele o seguinte: ele está envolvido com um clube de futebol aqui de Santo Antônio e estava reclamando para mim e para o Dudu que o pessoal tem uma verba, mas não liberou para ele essa verba. Ele sabe porque, pretendendo participar de campeonatos com os municípios vizinhos, ele sabe que os clubes de municípios vizinhos receberam essas verbas. E a justificativa que ele recebeu é: não, os clubes não estão todos organizados, só quando todos estiverem organizados, com CNPJ, etc. e tal, é que a prefeitura vai dar incentivo. Essa é uma boa justificativa para não dar incentivo para ninguém. Porque aí nós temos 3 clubes formais na cidade, os 3 se regulamentam. Se em cima da liberação das verbas aparece um 4º clube querendo ser clube também, eu digo: ó, tem um aqui que não está regularizado, então não vou dar para ninguém o incentivo. Nunca vai terminar essa história, né? Nossa área comercial também tem um problema bastante grave. E para tentar fazer com que esse status se mantenha exatamente igual, essas 2 candidaturas se apresentaram sempre juntas. Então, elas na verdade não são uma contra a outra, porque nos últimos 20 anos uma alternou o poder com a outra. Os mais experientes aqui, e obviamente jamais vou citar o nome, jamais vou citar uma fonte, até porque é bem numerosa, eu teria que converter o programa só na citação de nomes. Mas os mais experientes na cidade dizem, inclusive, que quando o Zezo e o Ferulho concorreram contra o Paulo Bir na última eleição, o Daisson já tinha decidido que o candidato dele, que era o Zezo, não deveria vencer a eleição, porque manteve guardadas as máquinas e todos os recursos que ele tinha à disposição para manter a cidade funcionando às vésperas da eleição. Todos nós sabemos, né? Se tu está apoiando alguém e tu deixa de atender a comunidade, aquele a quem tu está apoiando vai ser mal visto. Todos nós entendemos isso, né? Então, se eu digo que estou apoiando o Dudu em alguma coisa e quando alguém vem me procurar em nome dele eu não ajudo, e evidentemente essa pessoa a quem eu não ajudei não vai mais querer apoiar o Dudu. Então todos os nossos setores sociais estão com problema. E eu falo isso de boca cheia, porque eles ficam alternando essas 2 candidaturas e usando os recursos públicos para essa alternância. E aí o Daisson, a Josélia me perguntou o que eu achava da mudança de nome das festas que acontecem. Fenacan, Moenda, Exposap, o que eu achava sobre isso? Ela me perguntou no debate da associação comercial. Eu disse que isso é um absurdo. E é isso que eu acho, um absurdo. Um grupo político achar que pode ficar usando a coisa pública, usando um aspecto cultural da cidade, para o qual vários empresários, vários artesãos, várias pessoas da sociedade se organizam para um mote político. Fazendo assim, esse ano, eu vou chamar de Festa X, eles não acharem que eu estou defendendo uma ou outra, vou chamar de Festa X porque o governo é meu. Mas aí quando for o Dudu, ele tem que chamar de Festa Y, para ele destruir o que eu fiz e ele fazer uma festa no nome dele e todos nós pensarmos que a festa dele foi maior do que a nossa. Por que isso é um absurdo? Porque uma festa de cunho comunitário, de cunho amplo, como as que aconteciam aqui no município, não são de um governo. Elas são de todos nós, elas trazem renda, turista, movimento a economia para todos nós. E essa é a razão pela qual entre 75 e 80 quilômetros de nós, tem um município que é Gramado, que está cada vez mais prolífero, mais bem-aventurado, mais rico, pelo movimento turístico, porque eles não mudam nada. As características, a estação de esqui que eles construíram em Gramado é do município.
Um prefeito que suceder não vai poder chegar lá e fechar a estação de esqui, porque não é dele, não foi ele que criou, então ele tem que fechar para ele poder aparecer. A nossa campanha busca ensinar isso. Essas coisas são da comunidade, são de cada um de nós, não são de meia dúzia que assumiram a administração pública em cargos oficiais. Eles estavam numa posição de bastante conforto e por isso se apresentam juntos, porque nenhum deles atacava o outro em razão de os dois lados já terem feito isso. Um assume, destrói o que o outro fez, aí sai, o outro assume, destrói o que um fez, e assim eles vão tendo matéria para debate. Eu também disse no debate da associação comercial que era até um desrespeito os candidatos se apresentarem para um debate e responder novamente as mesmas questões que eles tinham respondido nas últimas eleições de 2012, porque as perguntas eram as mesmas. O que significa dizer que os problemas sociais não melhoraram ou não aliviaram em nada. O problema de estacionamento nas partes mais povoadas do comércio no primeiro distrito, no centro da cidade, a falta de esgoto e de patrulhamento, não vou nem dizer de calçamento oficial, seja asfáltico ou pedra, mas mesmo patrulhamento nas estradas do interior continua igual, com todas as pessoas, todos os moradores dizendo: não, agora tá bom, doutor, patrularam essa semana, é época de eleição, eles têm que patrolar para poder entrar com os carros deles para fazer campanha sem atolar. Todo mundo sabe, eles pensam que as pessoas não sabem, mas todo mundo sabe que é por isso que eles patrolam. Quando tem perto de igreja, quando está perto da festa, mas perto da festa em época de campanha, porque fora isso os padres e os pastores reclamam e eles não estão nem aí. Então, o nosso principal objetivo sempre foi demonstrar que a administração pública, ela deve ser feita por nós não só no momento do voto, porque isso é outra coisa que nós combatemos bastante desde o início da nossa campanha. Quando as pessoas dizem que Santo Antônio da Patrulha é um município de coronéis, comandado por coronéis. Ora, pessoal, os coronéis que eu conheço estão nas Forças Armadas, é uma patente militar. Fora disso eu não reconheço coronel nenhum. O sujeito é no máximo tão homem quanto eu, tão digno quanto eu, no máximo. E eu digo no máximo porque eu me esforço todos os dias para fazer o que é certo.